Oi, gente! Tá começando mais um episódio do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Thaisa Bueno. É isso aí! Mais um grande episódio, né? Que a gente vai começar. Hoje eu tô ansiosa também, nervosa. Uma pessoa que... Essa pessoa super... Seleta, não aceita qualquer convite. Não. Acho que vai ser bem bacana. Mas antes, lógico, como sempre, começar com nossos grandes parceiros. O EARCcast é um oferecimento Ventura Casa, Versato Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Tecnologia, Paoli, Cucina Casa, Tintas Lustol. Mas antes de começar... Gente, vamos pedir para vocês não se esquecerem de inscrever no canal, comentar e curtir o link. Inclusive, Thaisa, o seu vídeo está quase em 1000 visualizações. Mesmo? O próximo vídeo atingir quase 1000 visualizações, ó, Thaisa Bueno. Ah, o episódio bom, gente, da Aventura no EARCcast Company tá super... Não... Ai, que bom! Batemos os 3 mil inscritos. Não, a gente tá super feliz. E vamos lá, né? Vamos para esse episódio de hoje, que tá super bacana. Tô super curiosa, porque eu também tô conhecendo ela aqui hoje, pessoalmente. Nós estamos aqui com uma designer com mais de 30 anos aí de carreira, convidada da Thaisa. Em especial, eu aprendo todos os dias muito com ela. E quando a Daiane fez esse convite para o podcast, eu falei, sem titubear, foi a primeira pessoa que eu queria convidar, porque ela está comigo, está com a Aventura há muitos anos. E uma honra, porque é uma pessoa, além de muito querida, muito seleta, né? Então, só dela ter aceitado esse convite nosso. É isso aí. E vamos falar um pouquinho da... Muito bem-vinda, Giovana Guerra. Nossa, gente, obrigada. Estou até com medo dessa apresentação agora. Eu estou muitíssimo feliz, né, pelo convite, viu, Daiane? E a Thaisa, é difícil até não me emocionar, porque a gente tem uma relação muito bonita de cidade, somos conterrâneas, né? Somos rioverdenses. Para quem não sabe, Rio Verde, uma das principais cidades, né, de Goiás. Acho que o segundo PIB do estado hoje, né? Depois de Goiânia e Grande Goiânia, vem Rio Verde, e um público extremamente exigente, né? E a Giovana, até onde eu sei, lidera. É a top 10. Não vale aí, não. Na verdade, eu realmente sou uma rioverdense orgulhosa das minhas raízes, né? Sou nascida e criada lá. Bacana. Então, uma vida muito simples de início. Então, as pessoas às vezes confundem muito o que a gente é e o que a gente faz, né? Sem dúvida. Então, existe uma diferença grande. E vamos falar sobre isso. Inclusive, para começar, a gente gosta de começar com a história, até para... né? São mais de 30 anos, tem muita história, né? Muita história. A gente aqui nos bastidores, a gente conversou um pouquinho, somos colegas, administradoras de empresas. Você tem o curso de Light Design, outro super curso em Milão. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória sua. Então, eu não quero nem me delongar muito, porque a gente está denunciando a minha idade aqui, né? Pelo tanto de carreira. Começamos bem cedo. Então, isso. Então, eu vou fazer um briefzinho acho que da minha vida, de um pedaço que pouca gente conhece, né? Eu fui criada na fazenda mesmo, até os 5 anos de idade. Bacana. Então, nós somos 3 irmãs. E depois de lá, a gente só foi para a cidade quando a gente foi estudar. Então, a minha origem toda, a minha grande vivência, a minha grande formação começou mesmo no campo, né? Nesse contato com fazenda, com coisas naturais. E depois disso, na verdade, eu queria ser a nutricionista. Então, acho que até hoje eu queria ter tido mais tempo mesmo para mim poder cursar, porque até hoje eu sou apaixonada por nutrição. Mas aí, no meio do caminho, eu mudei esse curso, casei muito jovem, e aí fiz administração, parei, e aí mudei de Rio Verde, fui morar em Minas, fiquei lá 3 anos. E foi lá que tudo começou. Eu tinha 16 anos... E tive uma professora que tinha recém-chegado da Itália também. Então, a minha história com a Itália começou assim, bem cedinho também. E eu fazia curso com ela uma vez por semana. E com ela eu aprendi tudo sobre arte. Desde pastel oleoso, aquarela,
gesso, acrílico, óleo sobre tela. E ela me abriu um universo que eu nunca tinha visto, né? Então, nem sabia que eu sabia fazer aquilo, porque o que eu fui para Minas, eu sabia bordar. Minha mãe já tinha me ensinado arraiolo, e eu dava aula de tapete arraiolo em Minas Gerais, né? Com 16 anos. Gente, aí, com 16 anos. 16 para 17. E aí, eu lembro quando eu voltei para Rio Verde, eu voltei quando já tinha 19 para 20, e aí eu dava aula de pintura, muito jovem também. Tanto é que eu tenho minhas alunas, até hoje, quando a gente se encontra, uma delas, minha cliente, já fui, você lembra que você me deu aula? Eu falei, nossa, não me... Pintura a óleo? Pintura a óleo sobre tela. Ai, que legal. E foi aí que eu comecei a ter contato com a arte. E com isso eu conheci a Liane, que é outra grande amiga, parceira de vida. Muito querida, também profissional de Rio Verde. Também designer, e ela já era formada, e a gente se encontrou um dia. Eu fazendo as minhas pinturas, eu estendi, naquela época a gente tinha as pátinas, né? E eu comecei a fazer pátina também, aprendi isso também em Minas. Fazia tremblolé, que é aquela pintura que imita, né, a realidade nas paredes. E eu fazia aquilo, assim, não fazia aquilo como uma profissão, fazia porque eu gostava. E o hobby foi me dando, né, uma estabilidade também financeira, eu não tinha filhos ainda. E essas pinturas eu acho tão bacana de falar, porque antigamente, igual essas pinturas na parede, hoje tem 1 milhão de recursos, mas não tinha. Então aquilo ali era assim, o supra-sumo da novidade, da sofisticação que tinha na época. Era mesmo. E aí, com isso, a Liane me fez uma proposta. Eu falei, não, mas eu não sou formada, né? Você já era graduada. Ela falou, não, mas quem disse que eu estou preocupada com isso? Eu quero me unir a você. Vamos nos unir. E a gente começou nós duas fazermos pátina na época. E a gente montou um escritório muito bonitinho. E eu, muito curiosa, a Liane falou assim, você não quer aprender a desenhar? Eu falei, vamos aprender. Você me ensina? Ensino. E aí, toda a parte, eu comecei inversamente, né? Eu comecei com a prática para depois chegar na teoria. Então, eu aprendi com ela o desenho. E ela é muito cuidadosa, Liane. Convenhamos, assim, é muito mais interessante, né? Então, hoje eu vejo, sim. É muito mais interessante. Porque até hoje a gente tem o domínio dessa... Nós duas, eu ainda falo, Liane, até hoje eu acho que aqui em Rio Verde só a gente faz esse desenho à mão. Esse croquis. Esse croquis na hora, olhar e falar, eu quero assim, olha, faz assim para mim. Então, a gente começou a fazer isso e fizemos nós duas por longo tempo. E depois a gente se separou. E nesse entremeio eu tive loja de móveis, de modulado. E a gente aprende muito. Que entre abrir e fechar, você descobre assim, que existe muita diferença entre você ser um prestador de serviço e ser do varejo. Então, daí começou uma paixão por esse segmento. Começou tipo, minha paixão, de decoração. Justo. Na época eu chamava decoração. Né? Não era nem design de interiores. Era, né, ser decoradora. Porque antigamente era assim, o arquiteto, ele fazia o projeto da casa e te entregava. Você que corria atrás do engenheiro, para você finalizar, você tinha que contratar um decorador, porque senão parava por ali. Isso nós estamos falando, que 30 anos atrás era, bom, pelo menos em Rio Verde era difícil ter um arquiteto que começava e terminava, porque eram muito poucos profissionais nessa área. Eram muito poucos. Porque ela acabou de falar das lojas, né? Teve as lojas também. Também. Então, o que aconteceu? Eu acredito que a Giovana foi trabalhando e foi sentindo necessidade de ter essas coisas no mercado, que lá também não existia. E para ela poder ter, ela tinha que começar. Então, e foi uma experiência bacana essa questão foi demais, porque das lojas. Elas me ajudaram a ter tudo que eu tenho hoje. Foi justamente o meu lado empreendedor. Eu falo assim, porque eu participei indiretamente. A Thaís tem voz ativa. A Thaís tem voz ativa para complementar tudo que eu for falar. E nessas lojas você já começou a atuar como decoradora? Na verdade, eu fazia as duas coisas. Eu era tão pilhada que eu fazia. Isso era 22, 24 anos, eu tinha já. Meus dois maiores projetos se chamam Laís e Lara. Né? São as minhas duas filhas. Sim. Os melhores projetos que eu já fiz nessa vida. Adorei. Sempre são. E com 24, eu já tinha as duas. Né? Então, eu voltei para a faculdade para fazer administração tardiamente. Eu levava uma no carrinho e a outra já andava, para ter ela noturna, para me fazer administração. Porque era uma cobrança pessoal minha que eu queria me graduar. Eu tinha parado lá atrás, eu precisava voltar. Entendi. E com isso eu não tirava também da ideia de que eu queria aproveitar todo momento que eu tinha. Minha criatividade, ela assim, aflorava muito facilmente. Então, eu tinha um escritório, eu tinha loja de sapato. Aí depois eu montei uma loja de super mega empreendedora. Eu lembro. Essa loja até hoje existe.
quiche lá que eu Quiche é vendi. ótimo. Eu lembro quando eu montei essa loja, foi muito bacana, porque eu falei assim, olha, gente, eu não quero que entregue só dentro da sacola, eu quero que embrulhe num papel de seda, põe uma florzinha, um adesivo e perfuma. Isso não existia na época. Isso não existia. Então, a gente foi mudando. Você já teve essa preocupação de Já. despertar, em Eu gerar era a muito experiência? chata. Era ali não, com- né, com o Thaís? seu- Ainda. Eu falo assim, e na época, porque hoje Rio Verde está super em alta, o pessoal fala Rio Verde e tal, é um case, né, do agro, só que antigamente não era assim, porque nessa época a soja ainda não estava nesse valor, antigamente era só gado, era muito pecuária. difícil para o agropecuarista, para o agricultor, era aquela pessoal assim, grande maioria dos gaúchos estava chegando na cidade e desbravando aquilo ali, e assim, foi crescendo e aprendendo tudo ao mesmo tempo. Não foi mais ou menos assim? Foi. As coisas foram acontecendo. Foi fluindo E naturalmente. E a linha do tempo aqui, você fez um curso em Milão, aí foi Fiz. nessa época... Aí Só pra depois, aí começou, aí pra gente ver que nem tudo são flores, Não, mas... né? Porque falando assim, porque eu falei assim, nossa, então foi O tal do de repente, né? Isso. E de repente... Aí quando é fé, né? Então, o que aconteceu? Eu vi que não dava certo quando a minha loja, mesmo eu tendo um sócio modulado, ela quase me levou pro buraco. Entendeu? Porque não funciona, são coisas distintas, o profissional versus a empresa. Por mais que você queira agregar, no meu caso, eu não consegui. Então, ela fez o inverso, ela me tirou coisas que eu tinha atribuído anos para montar, para conquistar. Na época era uma franquia muito boa, a loja era lindíssima. Na época eu já fiz parceiros com grandes lojas lá mesmo, a gente fez uma ponte, foi quando eu comecei a ponte com Goiânia. Só que do mesmo jeito que eu caio, eu também me levanto. A única coisa que eu sabia é que eu não queria mais falar sobre aquilo. Eu ia virar aquela página e continuar. Seguir. Só que aconteceram duas coisas muito graves na minha vida. Foi quando eu me separei e fiquei com as minhas duas filhas pequenas. E quando eu perdi meu pai. Foram tudo junto. Foi uma em janeiro, a outra em dezembro. E aí eu falei, Jesus, agora eu não esperava. Além de eu estar com problema de ordem financeira, mais o meu pai indo embora, desculpe, mais essa questão pessoal... Estou enrolada. E aí eu falei assim, não, como eu não tinha opção de desistir, né? Eu fui seguindo. Só que eu pensei, na época tinha uma cliente minha que eu tinha terminado uma casa dela e eu falei, olha, e ela mexia com a agência de viagem. Eu falei, encontra para mim o melhor curso de design desse mundo que você conhece. Show. E aí ela falou assim, mesmo? Não, mas não tem curso rápido assim, você vai ter que morar lá. Eu falei, não tem problema, você vai organizar para mim, eu vou me organizar. E assim eu me organizei, ela me passou... Ela falou, olha, mas você vai ficar com gente que pode não falar sua língua, do Brasil só vão 3 pessoas. Eu falei, tá, você fala italiano? Falei, nem um pouco, vou arrumar um professor. Aí arrumei um professor de italiano 6 meses antes, né? E era um curso mais rápido. Ele era um curso mais rápido, né? Mas você tinha que morar, que era em torno de uns 40 dias. Aí você não levou as meninas? Não, aí eu chamei minha mãe mudou esses 30 dias, 40 dias lá para casa. E eu fui para o curso sem falar uma palavra, porque não adiantou nada o curso italiano, mas meu professor mora no meu coração até hoje, o Mauro. E com isso, foi essa virada da minha vida em todos os sentidos, porque eu descobri um universo que eu nunca até então tinha saído do meu estado, Saiu do da meu casa, pensou do meu fora país. da caixa. E aí, isso em 2008, né? Então, todo mundo, você é louca, você é doida, como você vai sozinha? Você não conhece ninguém lá, e eu não conhecia ninguém mesmo. Ninguém. Quando eu cheguei no quarto, minha filha demorou a cair sobre isso, porque eu fui no verão e lá anoitece 10 horas da noite, mas mal sabia que eu ia colocar o pé lá e talvez nunca mais tirasse, porque depois disso a gente passou aí todos os anos, né, de lá para cá. Nossa, arrepiei. Então, meu marido, ele tem essa descendência italiana, né, que é o meu sócio também, o Samuel. E aí Deus, para me bonificar, falou, não, você já sofreu muito, né, vou te dar uma ajuda agora, depois de você voltar de Milão. Aí quando eu voltei de Milão no outro ano, eu conheço ele, né, a gente se conheceu, começamos a namorar, resolvemos morar junto. Hoje a gente já está junto há 13, 14 anos. Ele é meu sócio. E ele revolucionou a minha vida em todos os sentidos. Ai, que coisa boa! Ele me devolveu tudo que eu tinha perdido. Tanto na minha vida pessoal como na profissional. Ai, bacana, bacana. Gente, esse podcast promete aqui hoje.
Giovana, assim, então, assim, esse curso realmente foi a grande virada de chave, né? Assim, eu falo... Muito precocemente na minha vida, porque eu ainda me E considerava muito jovem. para os profissionais, porque a gente temos ouvintes novos, profissionais. Eu queria aproveitar esse gancho, assim, porque foi uma uma super virada. Você saindo de Rio Verde, interior, procurar o melhor curso. Rio O que Verde você pode passar? É bom a gente dar essa ênfase, porque hoje você pode estar em qualquer lugar do país. Você fala que é de Rio Verde, é um sinal de sofisticação. Porque gera, como se diz, gera valor. Não, eu falo da época, assim, essa época, né, como você disse, a força que ela teve foi muito grande. Primeiro, por ser mulher. Sim. Segundo, por ter começado muito nova em uma sociedade do interior completamente preconceituosa. Com a mulher que trabalhasse. Eu falo isso por propriedade. Com a mulher que trabalhava, porque meus pais são de lá, né? E eu fui criada com mãe que sempre trabalhou. E não é assim, Giovana? E ainda separada. Muito difícil. Com 2 filhas pequenas para criar. De uma família extremamente querida, extremamente tradicional, a Giovana lá em Rio Verde, porque lá, antigamente, hoje até nem tanto, mas você é filha de quem? Que família e tal. Então, assim, acabava que... Quanto mais interior, é mais forte isso, né? Mais forte. E não era esperado isso da Com época. pais maravilhosos, né? Que sempre deu todo o suporte, porém ela tinha perdido o pai. A mãe já estava aqui em Goiânia, ela teve que se desdobrar para poder dar esse suporte para a filha que estava precisando naquele momento. Pois é, eu quero que ela dê um pouquinho, assim, tipo, como que você pode, que mensagem você pode deixar para esses, não só para os profissionais, mas mulheres, para se inspirarem nessa história. Para no final achar que tudo são flores, né, amiga? Já começou acho que o grande equívoco das pessoas é aquilo que eu falei no início, é essa confusão que acontece no design entre o que você faz e quem você é. Sim. Então, se eu lido com luxo, isso não me faz uma pessoa luxuosa. Né? Eu, por exemplo, eu sei falar de tudo. Eu sei o que precisar de projeto em relação a isso. Eu estudo para isso. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, mas entre essa prática, e eu aprendi muito isso no último curso que eu fiz com Ferreirinha, ele foi assim categórico, não confunda as coisas. Esse potencial financeiro é do seu cliente, ele não é seu. Mas é você quem irá... Então, educá-lo, mostrar. Você vai lidar com uma cifra altíssima. Hoje, que você pega uma casa para começá-la do início ao fim, e são valores, assim, estratosféricos na sua mão para você gerenciar, né? Então, por mais que o nosso escritório não faça gestão de obras hoje mais, mas a gente já fez, né? E já doeu no meu bolso muitas vezes erros. Igual a gente conversou antecipadamente. Eu sou uma pessoa que me cobro muito constantemente, né? Correta. Só que a taxa minha de agrado, de acertos, é bem maior do que os meus erros. E eu continuo errando. Porque a cada nova versão, cada nova proposta, eu erro, eu acerto. Então, é bom desmitificar toda essa glamorização, porque quando a gente é vista numa situação, assim, às vezes, que possa transparecer imponência, luxo, isso não quer dizer que essa seja a minha vida. Estar ali, vamos dizer assim, no topo da carreira, chegou lá. E esse chegar lá, por exemplo, para mim, ele é quase que impossível. Porque eu sou uma pessoa tão exigente, tão comigo mesma, que eu nunca vou estar num patamar que eu vou, nossa, cheguei onde eu desejava. Eu aumento as minhas... Eu tô igual a Dilma, quase. Eu aumento a minha meta toda vez que eu chego, ou que eu vou estabelecer, eu crio uma nova. Você acabou de falar um curso que eu... Na verdade, o pessoal, grandes parceiros meus estavam, e uma frase que justamente fala sobre isso. Que o que te fez chegar até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. É isso mesmo. Então, assim, essa evolução constante, essa busca... Eu acho que na hora que a gente fala assim, aprendi tudo. Não. Vem outro e acabou. E a única constância vai ser a mudança, é me adaptar. Então, esse jeito, eu me adaptar a esse novo mundo que não era o que eu me criei, que não foi o que eu me constituí, tem sido um grande desafio. E foi onde o Samuel mudou, que a Thaís ia falar, onde o Samuel trouxe a tecnologia para dentro do escritório. Você vê, tudo eu sou manual, né? A gente ainda falando sobre analógico. Sim. Eu até hoje produzo no manual e produzo também no computador. Só que a minha mão, a velocidade dela é gigante perto do computador, eu produzindo.
né, quando a gente fala de criação. E Samuel via aquilo e falava, não, Giovana, eu tenho que dar um jeito, eu não posso, a gente não pode depender do desenho manual, a gente tem que ir além. E foi quando a gente lançou o primeiro 3D em Rio Verde, quando eu chegava com os projetos aqui em Goiânia, as meninas, quem fez? Falei, nós. Não, mas vocês? Como assim? Mas esse bloco aqui, a gente tem esse móvel, a gente tem essa cadeira. Então, a gente conseguiu fazer com que, e nessa época, ó, como eu te falei, como eu recomecei tudo do zero, meu escritório era em casa. Para quem acha que hoje, graças a Deus, a gente tem sede própria, mas ele foi dentro da minha casa, num quartinho, num cantinho, lá na esquina. E ficou anos lá, até me estruturar novamente. O que eu acho mais bacana nesse podcast é que todos os nossos entrevistados, todos, até hoje, desde o primeiro episódio, tem o orgulho de contar esse início, assim, esse início que é difícil. Sim. E é sobre isso, tá tudo bem, né? Assim, não, assim, e a história fica ainda muito mais bonita, gente. Assim, tem que ser verdadeiro, porque o fake nos sustenta, igual nós nos falamos anteriormente. E completando um pouquinho o que a Giovana falou, eu me enxergo completamente dessa forma sobre o... Ai, mas você só trabalha com design, você só viaja, você só... A gente trabalha com isso, a gente precisa nutrir, porque a gente treina o olhar com isso para a gente poder educar os nossos clientes, né? E dar suporte também para os parceiros. Os nossos clientes, que no caso, os meus, 90%, não que eu não atenda cliente final, mas os meus parceiros hoje, a grande maioria, são os profissionais, os arquitetos, designers. E essa troca é muito grata, porque com isso, eles também vão passar para o cliente final, né? Então, assim, várias vezes nós já viajamos juntos, a gente troca, eu tenho uma dúvida, eu ligo e falo, ó, Giovana, o que você acha e tal? E vice-versa. E sobre essa pessoa, assim, que às vezes a gente precisa ter para poder doar, que é esse olhar, esse refinamento, essa apuração no gosto, e às vezes um pouco, querendo ou não, a gente sofre um pouco preconceito ainda com isso. Mas eu acho isso fantástico, porque igual você falou do Ferreirinha, que quando eu fiz o curso, tirou um peso das minhas costas, porque eu carregava aquilo, tinha horas que eu pensava assim, gente, mas vale a pena? E aí aquela frase, a simplicidade é o máximo da sofisticação, isso para mim põe um ponto final em toda essa bagagem que, querendo ou não, nem sempre todos torcem, né? Infelizmente. Na verdade, a maioria não torce. Vamos ser realistas. E, gente, vamos lá. São muitas histórias, tá? Tô adorando. Esse podcast já começou assim, já com tudo. Com tudo, amiga. Com toda essa bagagem, com toda essa história, né? Esse storytelling que eu acho importante a gente começar com ele. Hoje, você voltou, teoricamente, de uma forma indireta às origens. Sim. Porque você criou, de forma lindíssima, que me emocionou de coração, a Magi. E a Magi é uma collab com várias... Deixa ela contar. Pessoas... Não, o que eu quero te falar? Ela vai falar. O que eu quero falar é o seguinte. De tudo, hoje, da onde você se inspirou, o que te trouxe para a criação da Magi? Sim. Eu quero só arrematar o que a gente veio falando sobre do escritório também, e do Samuel, e dessa parte da tecnologia e de onde a gente está, porque... É importante saber, assim, a cada momento da minha vida que eu tive um baque, eu brinco que eu fazia igual o Fênix, eu renascia da cinza para de novo me reinventar. Porque eu também sou uma pessoa muito temente a Deus, que nada acontece pra gente por acaso, ou por punição, ou por isso e aquilo. Então, uma coisa que eu quero, assim, também falar, até mesmo para quem está entrando na área agora, e aproveitar esse ensejo sobre o que a gente falou de cursos versus luxo versus uso. Uma coisa que eu acho que é diferente dos meus concorrentes, ou diferente de tudo que eu faço em Rio Verde, é que tudo que eu prescrevo, eu uso. Sim. Show. Então, tudo que se eu falar lá da Thaísa, eu uso. Eu tenho coisas dela. Se eu falar da Paoli, eu uso. Você né? só vende o que você acredita. Isso. Então, se eu for fazer um mármore, por isso que a verdade, a segurança do que eu falar dentro do meu escritório, ela é calçada. Sim. Ela não é vendida. Não, é porque o fulano me falou que é bom, ou porque tenho uma parceria, isso, aquilo. Então, esse critério meu para colocar meu nome, porque só eu sei o quanto foi difícil edificá-lo, porque a gente sabe que você fortalecer um nome é muito difícil, mas ele decai com uma frase, uma atitude. Na verdade, se manter é muito mais difícil do que se posicionar. É o maior desafio. Samuel,
gente trabalha com vários profissionais, mas eles, assim, eles atestam tudo que eles propõem a indicar e assinar. Você vê o grau da responsabilidade, não foi uma nem duas vezes que nós fechamos uma casa toda, empresas todas, sem os proprietários conhecerem o que está comprando. Só na confiança com a Giovana e o Samuel, com os profissionais. E se tiver um triz fora do que... Ela fala, não, eu vou pagar. Eu falei, Giovana, ela, não, a responsabilidade é minha, a escolha foi minha, tal. Eu falei, não, mas... Então, assim, é difícil a gente ver assim, pessoas tão corretas. Eu falo por propriedade que são muitos anos, não que não tenha, mas eu falo assim, a gente trabalha à distância, né? E graças a Deus, assim, eles dão o melhor lá, nós tentamos o melhor aqui, mas nem sempre é sucesso, igual nós falamos, né? Infelizmente. Mas eu quero, voltando a essa conexão da Magi... Então, antes de falar da Magi, eu acho que a gente pode pegar o gancho aqui. O Samuel não pôde estar aqui hoje, né? Vamos explicar. Né? O Samuel não pôde. Eles são sócios. E eu quero que você conte um pouquinho dessa sociedade, assim, como que é esse complemento, como que funciona o escritório. Sim. Graças a Deus, o Samuel é relações públicas, né? Que se dependesse de mim, eu ficava enrolada, né? Porque pensa numa mulher que não gosta de sair. Essa mulher sou eu. Então, hoje, eu costumo atrelar ele ao meu cunhado, que eles são 100% da aprovação. São pessoas boníssimas, tanto no caráter muito muito querido. Você vai ter a oportunidade e o prazer de... sim. A gente está nos bastidores, vou apresentar as empresas, os nossos parceiros aqui que você Giovana é mais ou menos igual a Mariela. Eu falei pra Mariela assim, eu até gosto de você, mas do seu marido... mais ou menos a Giovana. Giovana, eu te adoro, mas o Samuel... ele vai te cativando, ele chega caladinho. Eu falei, daqui um pouco a gente até... A sociedade tem que ser assim, esse complemento. E pra gente, eu vi até a Mariela comentando dela do marido, das funções de um e de outro, assisti o podcast dela também. No meu caso, é mais difícil para mim, casal falando, né? Porque a gente é sócio, né? Em todos. Então, assim, a gente não divide muito funções, não. Os dois fazem a mesma coisa, só que às vezes ele está mais a campo, porque ele tem muito mais facilidade de lidar com pessoas do que eu. Então, todo esse processo de contato, ajuste, obra, pós-venda, essas coisas, sempre é mais com ele do que comigo. Né? Então, para mim produzir melhor, eu descobri que eu precisava de um vácuo. Desligar de obra, do campo. Vamos supor, de ir a campo. E nesse processo que a gente se encontrou. Então, o Samuel, ele tem muito mais facilidade a campo, então eu fico basicamente 100% no escritório e quem sai é ele. Né? Então, é ele quem vê toda essa parte Samuel, externa do escritório. Certo. Ele tem um carisma, assim, vou te dar um exemplo. A gente vai a Rio Verde praticamente toda semana, de 10 em 10 dias. E o caminhão vai para fazer, assim, 1 milhão de situações, uma assistência ali, atendimento ali. Às vezes a gente não consegue acompanhar todas as vezes, mas a gente tenta, né? Às vezes o Júnior, que é o meu gerente de expedição, eu falo, Júnior, é assim, assado. Ah, não, tá tudo certo. Não, que bom. Então, é da Giovana, não, pode deixar. Eu já vou ligar pro Samuel, eu já resolvo. Então, encurta o caminho, porque a sintonia... sabe, assim, ele já conhece os meninos, ele sabe como lidar, como chegar, como resolver a situação. Não, e você acabou de falar dessa questão dele ser mais tecnológico, que é um pouquinho do que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente vem... a gente fala old generation, mas... Não, é porque a gente transitou, né, em várias fases. Isso. Mas você está conseguindo se adaptar, assim, ele conseguiu implementar de fato? É totalmente tecnológico, né? Ele é desde sempre ele foi. Ele pode até não querer em algum momento ou outro, mas as nossas demandas, por exemplo, como o Rio Verde está no Sudoeste, a gente tem uma extensão, assim, eu parei de atender hoje o interior e Goiânia, então a gente focou muito no Rio Verde e no entorno de Rio Verde. Mas agora eu estou retornando por conta de obras em fazenda, que a gente, depois da pandemia, mudou bastante o cenário, muita gente começou a fazer casas de campo, e a gente acabou retornando um pouco para essa esfera fora de Rio Verde, né? Entendi. Porque até isso, na minha reestruturação, quando eu fiz também, antes da Magi um pouquinho, a gente fez uma reestruturação no escritório sobre nichar. Nós resolvemos nichar o escritório. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá certo. Agora, eu quero que... Vamos falar sobre a Magi. Isso explicar primeiro a minha parte mais importante. O que
é a Mage, né? Até tem uma história ali da junção dos nomes. Tem. A história da Mage, infelizmente, teve um início também ruim, que foi a morte da minha mãe na pandemia, né? E depois que tudo isso aconteceu, que eu contei para vocês, eu sempre tive um parceiro impecável na engenharia chamado João Porfírio. E ele foi embora junto também. Então, eu tive a perda dele, que era meu homem referência. A gente era extremamente parecido na forma de trabalhar. Eu tenho uma facilidade imensa com os engenheiros. Hoje eu tenho na nossa equipe lá, são todos engenheiros, né? Só somos eu, designer, Samuel, designer e arquiteto para isso. Então, esse outro lado, ele complementava divinamente bem e ele também tinha uma construtora. Então, com a saída dele, depois veio a partida da minha mãe. E só que a parte da minha mãe pesou muito, talvez por conta da pandemia, e isso me pôs na lona, me fez eu dividir, assim, eu acho que eu tirei mais de 70% dos meus clientes. Eu parei basicamente de trabalhar uma temporada e comecei a ficar pouquinho, deixando só mesmo a parte de interiores. E aí, gradativamente, com a ajuda da minha psicóloga, né, da minha psiquiatra, tudo sobre isso, para me recuperar, ela falou: Giovana, como é que foi mesmo? Fez a mesma pergunta que você fez. Como é que foi seu início? E aí eu fui descobrindo que o meu início é a Mage. E eu trouxe ele de volta para minha vida. Então, quando eu trouxe ele, tudo de novo mudou. Aquela sensação de ressignificar. Isso, né? Memória afetiva. Aí eu consegui com ela, porque é Mage de Ma, que é o nome da minha mãe, Meire, M-A-R-Y, minha avó muito criativa, né? Foi Mary, e todo mundo chamava ela de Meire, e o meu de Giovana. Então, aí eu, com a ajuda lá de da Gabi, fofíssima, que montou para nós a logo, eu comecei, a Gabi Portilho. Que também é uma profissional exemplar, filha de clientes queridos, amigos, né, Giovana? E aí ela me ajudou a montar isso. Essa extensão, ela acontece dentro do nosso escritório. E eu afastei, tirei tudo que era, coloquei todo mundo no digital. Por exemplo, peguei minha secretária, ela passou a ser secretária virtual. Os meus desenhistas, mandei todo mundo para casa. Eu literalmente tirei, acho que só tem um hoje lá, um engenheiro conosco, que é o Elvis, o resto tudo eu tirei. O Gabriel foi para o Rio e todo mundo começou a trabalhar fora do escritório. Certo. E é para poder abrir espaço para mais, para abrir espaço para mim também me reinventar. E aí eu me apaixonei. Eu conheci artistas assim de altíssimo gabarito. A Thaisa é prova viva disso. Não, e para quem não conhece, o que é a Mage? Hoje é um coletivo criativo. A gente cede um dia na semana para quem quiser aprender arte lá, né? Que são as oficinas de arte têxtil, de aquarela e de cerâmica. Mas o mais importante dela é produzir peças exclusivas. Aí eu comecei a desenhar. Né, e eu tô sabendo que já várias peças já para aventura, né? Então, conta um pouquinho disso. Então, a gente começou a desenhar e trazer uma coisa assim, porque quando você vai analisando muito o mercado de luxo, você imagina assim, o que eu vou, às vezes, eu presentear ou ter uma casa que eu já não tenha, ou que eu não consiga encontrar na internet. É o que a Mage faz. Você nunca vai ter nada igual que a gente produz, a não ser que você copie. Então, esse lado da criação assim, individual, ou desde o presente que eu trouxe para você, feito por mim mesma. Inclusive, estou super curiosa. O presente da Thaisa também feito. São peças que ninguém tem como ter igual, porque tem a sua história lá. E ninguém vai ter a sua história. Então, eu comecei a criar essa identidade para dentro das casas dos meus clientes, para dentro, presenteando também os meus clientes, tanto a eles e eles presenteando a outros, né? E criando um ciclo assim, porque Simone de Beauvoir fala uma coisa muito interessante, que não adianta eu ligar uma luz sobre mim se eu não iluminar quem está no meu entorno. Então, eu descobri que eu não faço nada sozinha, nunca fiz. Então, não vai ser agora. Então, tanto a Liane, o Samuel, todos os outros que passaram por mim, seja no escritório, seja por auxílio, seja em parceria, eu nunca trabalhei sozinha. E eu me nego a trabalhar sozinha. E quando eu quero que algo dê certo, eu quero que dê para mim e para todo mundo que está no meu entorno, que trabalha comigo, que indiretamente também nos conhece. Porque eu já tive muita indicação de gente que nunca fez projeto comigo. Né? Da pessoa sentar e falar, quem te indicou? Fulana. E eu falei, gente, mas como ela? Se eu nunca trabalhei para ela, né? Então, isso é bacanérrimo, saber que o que você faz, tem gente que gosta mesmo sem nunca ter provado, de fato, ou ter estado comigo. Então, a Mage, ela veio coroar aquilo que eu acho que eu, com 51 anos, pude ter o prazer de trabalhar em algo que eu realmente estou encantada por fazer. Que é isso agora. Eu sou uma metida ceramista, eu comecei na cerâmica. Mas eu pinto tudo que está lá, né? Então,
A Thaísa vai receber também uma peça minha. Eu fiquei sabendo que você, as primeiras peças, várias peças, já ficaram todas para Ventura. Conta um pouquinho. Quais foram essas peças? Eu vou começar a responder, você me corrige, amiga. A Giovana, super sistemática e tal, e eu, nossa, carinha tão recíproca, uma sabe a hora de chegar, a hora de parar e tá tudo certo. Cadê a dona Meire? Eu senti que ela precisava de uma conexão interna, ela deu essa freada, vamos falar assim, né, amiga? E ela me ligou um dia e falou assim, Thaísa, tudo bem? Tudo? Que dia que você tá por aqui? Não, porque eu tô querendo te mostrar umas coisas e tal, e tal. Eu falei, gente, eu preciso ver, porque a Giovana, para ela pegar o telefone e ligar e falar um negócio desse, eu sabia que... É verdade. Porque ela é muito sistemática. Aí eu falei, tá. E aconteceu da gente combinar umas 2, 3 vezes e não deu certo. Uhum. Aí eu liguei e falei, amiga, deixa eu te falar, eu estou indo, mas eu quero desmarcar, porque eu preciso ir aí. Que eu fui lá, que eu adentrei, vou te falar, meu coração encheu. Porque arte é uma coisa assim, você respira, você gosta, só que igual a Giovana falou, o mercado de luxo hoje, eu vim na minha infância, da minha avó bordando as minhas roupas e costurando, e minha mãe fazendo o meu vestido, que isso para mim hoje é um luxo que não existe mais. Não. Para mim é um luxo mais supra-sumo hoje. Eu ia falar o supra-sumo do luxo. Não existe. E aquilo foi de uma conexão, e era cada obra linda, e olha, eu viajo o mundo inteiro. As meninas ainda brincam, não, você não trabalha, não, você só viaja. Viajo o mundo inteiro atrás de olhar, de arte, design. Eu falei, amiga, o que eu estou vendo aqui, eu não vejo nem nos melhores lugares que eu já fui para poder comprar. Show. Ela falou, por isso que eu te chamei. Porque eu sei do potencial. Se não fosse assim, eu jamais iria te ligar. Aí eu falei, mas como que faz? Ela, não, isso aqui tá à venda. Eu falei, não, então eu quero tudo, porque nós vamos lançar, porque a Aventura, ela faz aquelas... Isso foi em quando? Tem uns 2 meses. Tem uns 2 meses. Foi recente, gente. Agora. Porque a gente faz 2 coleções durante o ano, né? Que agora tá com a mostra de novos designers brasileiros, com a curadoria da Melina. E eu falei, Giovana, eu preciso... Ela falou, não, Thaís, mas eu preciso de um prazo. Eu falei, não tem problema, a gente vai lançar no final do ano. Eu queria muito lançar isso aqui, porque tem muito a ver com isso, com a conexão interna, o voltar para dentro. Porque, assim, teve a pandemia, vamos falar assim, o pessoal foi obrigado a ficar dentro de casa sem preparo nenhum, porque eles não tinham esse costume. Então, a casa que o pessoal nunca preocupou em arrumar e tal, que até então era supérfluo, eles achavam que era um dinheiro. Eles podiam comprar o melhor carro, mas não tinham um sofá para sentar. Sim. Então, foi mudando o conceito. Aí foi todo mundo para dentro. Quando terminou e tal, tudo certo, veio aquelas cores, o pessoal saiu para fora e tal. Só que agora a casa fez sentido para eles. Eles já cansaram de voltar. Eles já estão querendo aquela reconexão interna, voltar o eu. E o eu emocionalmente, que é essa conexão que a gente tem com a memória afetiva. Então, você trabalha o dia todo. Gente, eu trabalho. Ontem eu cheguei em casa, eu estava montando bijuteria, porque eu comecei a vendendo brinco na faculdade. E assim, personalizado, ninguém vai ter igual ao seu. Quando eu vi o nível das criações dos artistas, a curadoria da Giovana, que ela tem um bom gosto assim, inenarrável. Cada peça que você pega tem o autor, como foi feito e o tempo de produção dessa obra. Não é nada em escala. Tá, tem uma coleção na Aventura, mas isso não impede de ter em outro lugar. Por quê? Porque é tudo... É autoral, é tudo exclusivo. É mesmo, Então, o que tem lá não vai ter em outro lugar. E esse projeto já tinha quanto tempo? Não, esse projeto vai fazer 1 ano agora em setembro. Foi gente, tudo muito recente, tudo né? muito recente. Nós ainda vamos lançar na próxima colada. Bacana. Então, ó, gente, fiquem de olho, fiquem acompanhando o Instagram da Giovana, da Aventura, da Thaísa, para ficar por dentro de tudo em primeira mão. Isso mesmo. Antes, a gente tem uma questão que você me falou, que você diminuiu seu ritmo de trabalho, atendendo ali 1/3 dos seus clientes, e continuou com o mesmo ticket médio ali do escritório. Isso mesmo. Essa é uma grande sacada. A gente vai contar sobre isso, só que antes eu vou chamar o videozinho da Roca Cerâmica, um dos nossos parceiros, que a gente está super honrado, empresa nacional. A gente vai chama o videozinho.
just wanna pop, turn around, dance. I just wanna pop, turn around, dance. I just wanna pop, turn around, dance. Então, voltando à pergunta de milhões, né? A pergunta de milhões. Como atender aí 1/3 dos seus clientes e manter esse ticket médio do escritório? Então, por incrível que pareça, eu me baseei em 5 pilares dessa minha mudança, né? Que eu precisava estar bem espiritualmente, eu precisava estar bem com a minha profissão, eu precisava estar bem com o meu trabalho, lembrando que profissão e trabalho não tem nada a ver, né? Muitas das vezes. Eu precisava estar bem com a minha família e com o meu lazer pessoal, sabe? Com a minha saúde. E eu não fazia nada disso. Eu acho que eu fui me redescobrir, amar, e tudo isso que aconteceu foi me forçando a entender que eu podia produzir o mesmo tanto em menos tempo, com mais relaxamento. E assim eu comecei a fazer. Comecei a falar assim, eu estou semi-aposentada. Por quê? Eu comecei pela primeira vez a ir para academia sem horário fixo, porque eu sempre tinha personal para dizer que eu tinha, porque eu não obedecia o horário dele, eu não ia, eu faltava. Aí eu comecei a malhar todos os dias, eu comecei a atormentar todas as minhas amigas, vamos tomar um café 3 horas da tarde, porque eu precisava dessa pausa para começar de novo, ou para terminar um projeto, para iniciar um novo. E o que era uma aberração para todo mundo, começou a me provar em números o quanto isso foi me dando resultados, né? Tanto na minha vida, aí chegou a minha neta, que é o meu 3º projeto paralelo, né? E a minha alegria de viver também hoje. Então, assim, eu tenho 2 cachorros que eu amo, que são quase que filhos para mim. Eu sou uma pessoa que eu consigo fazer tudo que eu gosto hoje. Eu consigo cuidar. O que a gente tem que parar de achar é que eu não vou ter trabalho. Então, do mesmo jeito que eu tenho trabalho para fazer um projeto e eu vou ter trabalho para cuidar dessa casa, tudo vai nos dar trabalho. O problema é como que você vai lidar com isso. Então, eu comecei a estudar. Aí comecei a fazer curso de oratória, de escrita criativa, comecei a fazer curso de pensadores. Eu me lembrei disso porque uma viagem que a gente fez certa vez com uma empresa de modulado, eu conheci a Teresa Del Papa. Eu era fã dela, nunca tinha visto. E eu falei, Jesus amado, eu quero ser igual a ela. Por quê? Em toda viagem, ela jamais falava dela, ela só queria escutar o outro. E aí a filosofia tem esse propósito, que quando você ouve, você aprende muito, né? E eu sou muito falante. Eu quase não deixava ninguém falar, atropelava. Ainda sou assim. Mas, assim, eu comecei a me disciplinar, tentar aprender a ouvir mais. E comecei a mudar. E quando eu conheci ela me marcou, porque eu falei assim, mas a gente conversando depois, informando, o que você está fazendo agora? Ela falou assim, eu estou fazendo filosofia. Eu pensei, filosofia? Mas o que isso tem a ver com arquitetura e design? Tudo a ver. Tudo a ver. Por quê? Hoje eu sei fazer leitura corporal. Então, a pessoa que vai até mim, eu já estou lendo ela de várias formas. Então, o escritório tem uma particularidade. Quem atende meu cliente sou eu. Eu tenho o meu assistente, mas eu que recebo ele na porta. Ele senta, sou eu que posiciono onde ele vai. Eu faço o café dele, eu sento. O que ele come, sou eu que ponho. Então, eu tenho o cuidado, é real. Ele é particular, sou eu mesmo. Não tem noção, entendeu? Do cuidado e da sofisticação. Porque ali aí conhece, não, né, Giovanni? Não, mas agora que veio a margem, agora eu posso me dar o luxo de falar assim, você está tomando uma xícara que eu fiz para você. E é verdade. Então, a gente saber que ele não é, o cliente para mim, ele é especial de qualquer jeito, ele é a pessoa que mantém a minha vida, o meu escritório, todos os meus sonhos. Então, todo mundo que entra lá dentro, eu quero te estender o convite para que você conheça também, vai ter esse mesmo tratamento, sabe? Porque é um lugar gostoso, é aprazível, eu gosto de planta natural, dá um trabalho danado, lascado para a gente cuidar, mas é por isso, porque eu quero sempre me lembrar que tudo vai me dar trabalho, mas que o que ela vai me devolver vai ser muito merecedor. Giovana, esse exclusivo que você está falando, esse cuidado, isso tem valor, né? Preço é uma coisa, valor é outra. Então, eu acredito que você conseguiu diminuir aí seu atendimento, mas você gerou muito valor, né? Sim, porque antes a gente tinha muito volume e eu não tinha controle. E eu sou uma pessoa que eu preciso de centralizadora demais, tentando melhorar isso, mas eu comecei a perder o controle da quantidade de obras, de quais estavam finalizando, começando, intermediário. Por mais que tudo que saia do escritório é prescrito por nós e acompanhado por nós e pelos meus parceiros,
mas mesmo assim estava me sufocando. Eu não tinha vida mais, né? Sim. Eu não conseguia dormir. Pela primeira vez comecei a ter insônia, nunca tive isso. E aí eu falei, não, viver assim, para mim, eu não quero, né? Então, parar, e mesmo eu acho que nessa fase, mesmo vivendo já meio século aí, me deu bagagem para falar e ajudar quem está fazendo a contramão disso. Não faça. É igual essa questão, por exemplo, produzir de noite. Gente, nós somos seres diurnos. Você enxerga no escuro? Então, a gente não pode dar a noite para isso. Eu acredito também que tem muita questão da fase também, que são 30 anos. Né? Assim, por exemplo, quem está começando agora, realmente a gente tem que fazer de tudo, né? Tem. Quem tá começando tem que atender, tem que fazer. Numa rapidez, com esse volume para o cliente não espera 30 segundos, financeira. Né? Uma resposta. Então, eu acredito que ao longo desses anos, né, você foi criando essa percepção e hoje você consegue, de fato, A Giovana hoje, assim, eu falo hoje, mas já vem há algum tempo isso. Eu acho que ela nem sabe. Ela lá em Rio Verde, ela é objeto de desejo. Não, verdade. Só para você ter uma noção, a gente que trabalha muito com o público, o pessoal me liga e fala assim, Thaís, eu queria uma arquiteta, uma pessoa, uma designer, uma profissional, quem que você poderia me indicar? Já que você trabalha com tanta gente... Antes de eu responder, a minha resposta é o seguinte, o que você precisa? Porque, assim, tem muita gente boa no mercado. A pessoa já fala assim para mim, olha, antes de você me falar, não precisa me indicar a Giovana Guerra, porque eu sei que ela é muito boa, porém, eu já entrei em contato, ela só vai poder pegar projeto para daqui 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses. Não, mas isso é incrível, porque isso gera um valor. Aí eu falei, tá. Aí eu vejo que porque cada um tem um perfil, né? Se adequa, eu vejo o que a pessoa quer. Aí depois eu falo, amiga, deixa eu te falar. Fulana me ligou e tal, é assim mesmo, ela, Thaís, Porque se for para fazer mais ou menos, eu prefiro não fazer. Então, como eu tô com o escritório cheio e tal, eu prefiro não pegar do que não dar conta de entregar. Foi ou não foi, amiga? Foi várias vezes que foi assim. Aconteceu isso mesmo. E aí, o que acontece? Acaba que quem... fala assim, você tem sorte, né? Você tá fazendo que eu sou suspeita para falar. Acaba que tem muitos profissionais bons lá em Rio Verde. Muito mesmo. A gente é parceiro da grande maioria. E com isso, o que acontece? Para ela poder executar, entregar dessa forma, eu acredito que ela foi se fechando. Como que você faz, amiga? Como que você faz, assim... Hoje, com toda essa sua trajetória, né, de trabalhar menos e tal, de ser responsável por essas indicações, com esse emocional fascinante, que acaba que a gente volta para dentro com a Magi, como que você traduz esses princípios, como que você consegue fazer essa entrega de uma forma que você confia naquilo ali, porque aquilo tem o seu DNA. Então, o seu parceiro, ele vai te assimilar, ele vai ter o seu DNA. Como que é aquilo... Como que você conseguiu centralizar isso aí nas suas entregas? Com essa, igual a gente falou, quando a gente resolveu nichar, estabelecer assim, que projetos ou que público a gente vai atender, ficou um pouco mais fácil a gente atender e suprir a expectativa que chegava até a gente. Porque, por exemplo, parte comercial ou parte residencial, elas também têm um leque dentro de cada uma delas, né? Então, a gente começou a não fazer mais projetos individuais, né? Um quarto, uma sala, porque isso, o tempo, eu sou muito, justamente por ter na graduação administração de empresas, eu fazia os meus projetos e punha para cronometrar. Quanto tempo eu estava levando para fazer um quarto. Então, assim, eu já sabia de antemão quanto tempo eu levo para fazer determinados projetos, né? E aqueles que eu não tenho nem aptidão para aquilo, nem afinidade, ou nem consigo mesmo suprir, ou aqueles... Então, a chegada do Samuel me ajudou nessa triagem. O Samuel, por exemplo, ele é totalmente do corporativo, ele tem uma facilidade gigantesca para essa parte, para o comercial, e a minha ficou para o interior. Só mesmo interiores, residencial, ou interior de loja, seja o que for, mas dentro, não me põe para fora, não me põe para comandar nada, corte, vista, né, fachada. Então, é nessa hora que a gente se complementa. É nessa hora que a gente não se diverge, porque cada um tem uma sua função para... E como eu entrego, se eu falar 20 dias, é 19, mas jamais será 21. Então, o meu critério de entrega, de prazo, até mesmo o contato entre o cliente e eu, esse aí eu tento estreitar o máximo possível para que eu
todo cliente que chega até a gente, normalmente ele já está ansioso, ele quer fazer o inverso, ele quer fazer de trás para frente, ele quer começar um processo que ainda nem sequer planejou. Então, disciplinar até as pessoas sobre isso é algo que a gente, num mundo tão veloz como a gente está passando agora, por isso que às vezes as pessoas não se importam tanto com o descarte, é onde eu quero falar, não faça isso, vamos comprar uma coisa bacana, que vai ter história, DNA, vai passar de uma geração para outra. Não, eu estou com pressa, tem que ser esse aqui mesmo. Então, esse cliente, ele a gente não consegue mais ter esse perfil. Não é o perfil do cliente do escritório. Porque tem essa conexão, isso. né? Eu preciso de planejamento, eu preciso de materiais duráveis, porque o meu resultado depende do que ele está disposto a investir. O que ele está disposto a investir, eu também tenho que saber se eu tenho a qualificação, ou se ele para tudo isso, no final, resultar numa boa obra, seja ela uma loja, uma casa, um condomínio, e mesmo igual quando a gente fala condomínio, às vezes não é só uma casa, às vezes é uma formação de um condomínio, mesmo como a gente fez um projeto em Santa Helena. Então, tudo isso demanda programação. E hoje é a cidade da minha avó. Eu tenho excelentes clientes lá em Santa Helena, né? E tem gente assim que a gente não consegue ver se desvencilhar. Anos, eu conheço o pessoal lá também que são fofíssimos, né? Que fazem parte da nossa carreira também. Então, vocês realmente criaram uma forma de gerar valor, né? E manter isso daí que é o sonho de todo mundo, né? Trabalhar menos, ganhando mais até. Justamente. E Giovana, entrando nessa parte do marketing, né? A gente está se conhecendo hoje, mas a gente teve um momento bem, 5 minutinhos, né? Sou mais low profile e tal. Como vocês comunicam isso para o mercado, assim? Hoje vocês investem na parte digital, você já conseguiu virar essa chave? A gente está com um planejamento, o publicitário da nossa marca, ele é daqui de Goiânia, ele é o Gustavo, que também é rioverdense. Então, é ele que cuida da nossa marca desde quando eu existo, né? Como Giovana Guerra, mesmo antes do Samuel, sempre foi ele. Gustavo, ele tem um olhar fresco. Não, né? ele é meu guru. Fantástico. Então, assim, eu tenho a felicidade de tê-lo como guru na minha vida. Então, não faço nada do escritório sem. Então, ele está programando, a gente está... Essa repaginada que o escritório vai passar agora novamente. Eu acho que eu nunca fiquei 1 ou 2 anos sem mexer no escritório, porque eu acho um desaforo se eu mexo com isso, eu tenho que oferecer novidade constantemente. Eu me lembro quando, você vê, a gente fez, quando eu comentei com você de Milão, em 2008, a minha professora de tendência, eu nunca mais vou esquecer isso. Quando tudo era tradução simultânea, ela falava, tinha uma tradutora. Foi no Instituto Marangoni. E ela falou assim, olha, eu pedi para conversar com ela em particular um tempinho, e a gente conversando sobre tendências, cores e tal, e ela falou, Giovana, se acredite numa coisa, a cor que vai predominar daqui para frente, o novo bege vai ser o cinza. Isso em 2008. Eu peguei aquilo dali como se fosse assim, agora me segura. E ela me deu um portfólio que eu tenho até hoje, das tendências. Até hoje tem coisa que ainda não chegou de uso nosso aqui. Então, quando a gente fala, quero aprender, por mais que você trabalhe com tendências, você tem que apostar num daqueles caminhos. E eu fui muito feliz em tudo que eu postei, que eles me direcionaram, lá desde a minha aula de iluminação, até a aula de... Quando eu desenhei para ele, ele falou, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, porque lá também ensinava desenho, né? Eu falei, não, é que eu tenho essa facilidade. Ele falou, facilidade, né? Então, assim, a gente conseguiu... Eu me lembro que foi tão especial que durante as aulas, enquanto a gente estava, tinha várias nacionalidades dentro da mesma sala de aula. Chegou um dos professores e falou assim, gente, alguém conhece algum designer de jatinho de avião? Aí uns perguntavam, até... terminar todas as línguas ali, não conhece, porque nós temos um sheik aqui que está procurando, a gente quer contratar para levar, tal. Então, tudo nesse mundo vai ter algum nicho diferente para você produzir. Com certeza. E essa questão da comunicação, porque eu já desviei. Vamos voltar. Como eu ainda estou você migrando comunica? Hoje a gente tem um Instagram, né? Tem um site também que está atrelado, e a Mage que está me ensinando essa comunicação, porque hoje o público que segue a Mage é jovem. E a minha, digamos, o meu público já é da meia idade, digamos, fica ali entre... Meia idade é bom, 35, né? De 35 a 65 anos. Já o público da Mage, não. Já são de 18 a 25. Então, eu espero fundir essas duas coisas. Eu quero transformar tudo isso numa única conglomerado para que eu possa tirar
mais... Se eu posso oferecer, não tirar, oferecer mais opções, tanto para a Mage quanto para o escritório da Giovana Guerra e do Samuel. Eu falo que o maior desafio é você comunicar. Isso. Né? A gente tem todo um planejamento, tem que saber exatamente onde a gente está, onde a gente quer chegar. Mas como comunicar isso para o público? Então, por exemplo, eu ouvindo a sua história aqui, é a primeira vez, eu brinco, é uma palavra feia assim, né? Mas a Eleonora Ciunga usou, você está desvirginando todo mundo no podcast, mas vou fazer isso. Mas essa comunicação, essas histórias, eu acho que não tem nada mais valoroso do que isso. Eu tenho dificuldade. Você me falou, né, Daiane? Vou contar com a sua ajuda mesmo depois, porque é o que eu preciso. Se eu puder até dar uma dica, usar realmente esse podcast, assim, vários momentos aqui de falas super interessantes, para você expor isso nas suas redes, porque isso é muito bacana, assim, as pessoas têm que conhecer a Giovana Guerra, né, ali. A pessoa, eu acho que a minha falha justamente é isso mesmo. Mas não é falha, não. É o reposicionamento. Agora você está nessa fase. Tá tudo muito novo. Você está contando várias novidades aí de 2 meses, né? Verdade. Então, assim, parabéns. Agora tem que comunicar para todo mundo pro mercado. Vai começar você tá por aqui. Ajudando, justamente, diretamente e indiretamente, a me pôr para pensar sobre isso mesmo. Coisa boa, coisa boa. Em 2 pontos, assim, a Giovana, vamos falar de Mage. Eu acho a Giovana de uma coragem, porque uma pessoa... eu falo Giovana, mas Giovana e Samuel em si, porque é o escritório, né? Imagina, um escritório que um case de sucesso causa desejo de tê-los como profissional. Falar, agora nós vamos parar. Na melhor fase. Não na melhor fase sua como pessoa física, mas na melhor fase profissional. Nós vamos parar. Vamos parar, vamos direcionar e vamos criar a Mage, que é um sonho de infância, tal, que eu me reconectei, que é fantástico, que eu me enxerguei, me emocionei, a Giovana viu. Porém, nós estamos no interior. É diferente dela montar uma Mage na Oscar Freire, na Vieira Souto. O interior... Esse olhar é mais complicado da gente educar. Mas a gente está num mundo conectado. Mas essas pessoas mais jovens estão mais conectadas. Mas não a quem tem hoje o poder aquisitivo para validar. Porque como são peças exclusivas, são peças únicas, demoram 2, 3 meses para ficar pronto uma peça. 6 meses. 6 meses. Mas o que eu acho bacana que a gente entrou aqui nesse papo o que acontece? Os filhos hoje estão educando os pais nisso aí. Porque até então, eu falo também que eu tomo por mim a aventura, né? 6 anos atrás, 5 anos atrás, enquanto todo mundo vendia murano com pó de ouro, nós vendíamos cesto de palha. E a Giovana, como ninguém, inseriu lá em Rio Verde, a pessoa falou, mas aí ela explicava, tinha todo o storytelling, porque nada é por acaso. Olha, isso aqui tem a ver com isso e tal, e vinha na memória afetiva, porque tudo que ela faz, ela tem a conexão, ela não escolhe nada aleatório. Não. E ela conseguiu passar. Quando eu cheguei lá e vi, eu falei, Giovana, eu acabei de vir do Rosenwood, lá tá tendo uma exposição lindíssima, mas não chega aos pés do que você tem aqui. É uma joia. Ela falou, não, eu sei disso. Com isso, com esse, como você falou, da comunicação, essa galera hoje mais nova, elas estão muito conectadas. Só para você ter uma noção, a Gabi Portilho, ela é filha de uma amiga nossa. Então, assim, ela já é outra geração, não é a nossa geração. Então, os filhos também educam os pais, eles nos ajudam a reposicionar, a crescer e ajudam os pais a enxergarem um mercado diferente. Então, assim, do mesmo fato de eu acho que eu sinto que você foi super corajosa de falar, opa, ao mesmo tempo é super respeitada. Por quê? Porque tudo que ela faz com excelência. A pessoa fala, não, a Giovana não vai fazer isso para ser um negócio que não vai valer a pena. Então, causa aquele desejo da pessoa conhecer essa coisa escassa, exclusiva, como se fosse um Rolex. O que tem ali que não tem nos outros lugares, né? O que ela tá pondo o dedinho dela ali? E com essa trajetória, amiga, tão rica de reposicionamento, uma história assim... Então, hoje... O que te direciona? Quais são os valores que você carrega na sua vida profissional? É igual você falou mesmo do Rolex. Foi uma inspiração minha mesmo, quando eu vi a propaganda que o Ferreirinha fez
Convido todo mundo a olhar, né, sobre o que um vídeo institucional que a Rolex fez, coroando o aniversário, acho que, se eu não estiver enganada, 180 anos, uma coisa assim. Então, é o que ela fala, é a solidificação, é a confiança. Segurança. Esses nomes, onde eu tiver, você pode ter certeza. O meu lado maternal, eu não sou afável, mas eu sou uma pessoa que quem estiver próxima de mim pode ter certeza que nada vai lhe acometer, no sentido assim, que eu trabalho o tempo todo, eu e Samuel, para levar bem-estar. E esse bem-estar, se eu puder estendê-lo, e por conta das minhas mãos, que é o que eu falo assim, eu sempre pedi a Deus que preservasse ela, porque se elas estivessem bem, nada mais me segurava. Porque essa criatividade que a gente tem nas mãos, e eu tenho um livro que eu amo, que chama Os Olhos da Pele, fala que as mãos é um dos nossos sentidos mais apurados. Sem ela, você pode olhar para algo, mas é ela que valida. Você tem que tocar. Então, para mim e para todo mundo, ela é o maior sensor de tudo que te envolve. Então, quando eu ponho a mão, seja num papel, seja na minha cerâmica, seja num bordado, aqui dali não vai só o elemento, vai toda uma história por trás que a gente foi criando, armazenando para entregar. E isso vale. Então, nenhum projeto nosso é mecânico. Então, como o meu processo criativo até hoje é manual, eu faço questão de mantê-lo, como eu faço questão de tocar em tudo que eu vou mexer. Tudo que eu vou... Então, a minha ida até uma obra, um contato com um prestador de serviço. Então, esse lado nosso manual, que era para ser retrógrado, até imaginar quase 30 anos de carreira aí, e até hoje no manual, Giovana, é justamente o que me manteve até hoje. Uhum. Né? Então, esse resgate para o manual, seja ele, não quer dizer que a gente vai ficar obsoleto, né, atrasado nessa questão tecnológica, mas eu preciso fazer como você mesmo sugeriu, Daiane. A gente precisa mesmo contar isso aos outros. Sim. Deixar isso claro, qual que é essa diferença. As pessoas gostam das histórias, não é à toa que o podcast, esse formato de comunicação está atraindo, e é o formato que mais cresce no Brasil. Isso. É porque as pessoas querem conhecer a história, né? Então, assim, por mais que você seja mais low profile, e tem que ser sim, tipo, tem que seguir a essência, justo. Mas tem que ter uma estratégia para comunicar isso. Isso sim. gerando ainda mais valor, né? Sim. Você vê, a Giovana, ela é tão delicada, tão singela, que o dia que eu fui lá conhecer a Magi, eu não mostrei ainda, fotografei, me emocionei. Eu estou esperando para a hora que a gente for lançar eu poder contar e mostrar. Mas ela me deu um presente que eu nunca ganhei nada igual. Bordada à mão, uma foto no tecido, eu, meu marido e meus 2 filhos. Agora pensa, uma pessoa que te conhece, que você chega para conhecer um trabalho manual de uma collab e ela te recebe com um presente assim. Porque ela gera valor, porque ela sabe marcar. Ela realmente sabe. No choro, que eu falei, amiga, obrigada, mas assim, o que eu tenho de mais valioso. Ela me entregou ali. E o seu também, né? Você vai ver que eu, mesmo sem te conhecer, eu me intuí na sua frase, na que você tem no seu presente. Vamos ver se eu acertei. Eu acho que você vai fazer curiosa. Aqui. Tô super curiosa. A palavra que está lá é o que você faz. Então, eu espero que eu tenha acertado. Acho que eu vou parar tudo aqui, vou pegar o presente e abrir aqui. Daqui a pouquinho. Giovana, assim, olhando para trás, aí, esses 30 anos, qual o conselho que você gostaria de ter recebido lá no começo, assim, que pode, de alguma forma, ajudar essa nova geração que te acompanha? Você não vai acreditar, mas é descanse. Tome café no meio da tarde e no meio da manhã. Não se iluda. Não é a quantidade de tempo que você trabalha que vai fazer você rico, não. Porque ninguém quer ser rico doente. Ninguém quer ser rico e não poder usufruir daquilo que conquistou. Então, o que vale mesmo são as pessoas. É essa emoção de você poder tocá-las, né? Então, se você não as conhece, ou se você as conhece, que eu trabalho, por si só, todo mundo trabalha. Sim. Todo mundo, qual que é a diferença de um com o outro? A gente é todo feito do mesmo material, né? Esses vácuos, eu vejo pelas minhas filhas, que são também jovens e trabalham muito, mas eu já consegui meio que plantar nelas. Hoje nós vamos sair para tomar um café. Aqui todo mundo tem o que fazer.
mas aquilo lá te faz um vácuo na sua mente, na sua vida. Dá uma quebrada da sua rotina. Isso, que te alimenta, que é isso que alimenta a gente, Perfeito. é o fator emocional. Perfeito. Né? E pegando o gancho dessa super, adorei a dica, né? O conselho. O que é sucesso para você, então, Giovana? Ah, essa palavra, eu tenho um pouco de receio sobre ela, sabe? Porque é o fazer bem feito. Se você for ler a tradução dela no dicionário, é o fazer direito, né? Eu acho que se todo mundo fizer direito, fazer bem feito, você vai ter sucesso. Mas eu não quero ter sucesso só na minha profissão. Eu preciso ser um sucesso de mãe, um sucesso de esposa, um sucesso de amiga, de irmã. Então, por mais que a gente esteja aqui falando de trabalho, o trabalho tem que ser prazeroso. Eu nunca tive preguiça. Eu nunca teve um dia na minha vida que eu levantasse, hoje eu não quero ir trabalhar. Eu nunca tive isso. Nunca tive. Tenho 51 anos. Também, então, isso para mim é um prazer imenso. Mas eu também transformo o meu local de trabalho num prazer, né? Que, graças a Deus, sempre trabalhei em lugares legais, agradáveis e bonitos. Então... Perfeito. Nossa, foi um prazer, assim, um prazer mesmo te receber. Uma mulher super forte, conhecendo aqui sua história, porque eu conheci de fato agora. Você muita gente acha que vai conhecer agora. Um pouquinho, porque conhece muito, sim, assim, vocês têm essa amizade. Não, mas, Giovana... assim, foi um imenso prazer te receber, te conhecer. Esse vai ser o primeiro de vários. Ai, tomara! Temos presentes aqui para vocês. Os presentes. A Thaís já é tão amiga que ela já entregou antes. Então, assim, a gente vai entregar esses presentes, mas antes disso, eu vou chamar mais uma vez os nossos patrocinadores, porque sem eles, esse programa não acontece, né? Então, é ArchiCast, é um oferecimento da Ventura Casa, Versata Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Tecnologia, Paoli, Cucina Casa e Tintas Lustol. Voltamos. Vamos presentear. Eu tô achando, Thaís, que enquanto ela vai abrir os presentes, eu vou pegar o meu presente. Eu tô achando que eu vou fazer uma coisa diferente nesse podcast. Porque aqui a gente pode tudo, não pode? Para. Faça isso. Temos presentes aqui pra você. E sim, é uma a super bag do ArchiCast. Obrigada, gente, que linda. Nossa Senhora, isso tudo, olha que chique. E nem cabe na bag, são vários presentes dos nossos parceiros, Versato, Sona Tecnologia, Tintas Lustol. Ventura. E gente, eu vou lá, só um minutinho, eu vou lá pegar. Vai cortar? Vai contando uma história aí. Não, Giovana, eu acho tão interessante assim. As pessoas viram para mim. Eu estava fazendo um curso com a Mirelle semana passada, toda a equipe da loja, várias pessoas, né? Estava fazendo um curso. Aí alguém me parou e falou assim: Ô, Thaísa, que bom te encontrar aqui. Eu olhei e falei: Nossa, que bom. Falei: Nossa, né? Tá feliz. A Thaísa não entregou. Porque tá Ventura, eu falei. Vou deixar você entregar para ela. Que amiga. Obrigada. Vocês gostam. Eu tenho certeza. Aí a pessoa pegou e falou assim: Nossa, foi bom eu te encontrar aqui. Tô falando, eu estava fazendo um curso com a Mirelle Zanotto semana passada. E uma pessoa me parou lá no curso. Nossa, que bom, Thaís, que eu te encontrei. Eu falei: que bom e tal. Eu falei: Não, sabe o que é? Vamos ter que cortar. Precisava. Eu acho que pode puxar, pode continuar. Precisava demais. Lá em Rio Verde, que a Giovana Guerra me recebesse. Como que eu preciso fazer? Falei: Como? Falou com a pessoa certa. Não, eu falei: O que você precisa? Não, eu falei: Deixa eu te falar. A Giovana é extremamente sistemática. Ela já tem uns parceiros e tal. Faz o seguinte: manda seu portfólio para o Samuel. Eu falei: manda seu portfólio para o Samuel, que é o sócio dela e tal, e ele é super conectado, ele vai te responder, ele vai marcar com você. Gente, vamos abrir meu Vamos, tô curiosa. Pra ver se você vai gostar também. Viu? Eu tenho certeza. Assim, já vai dar de todo o coração mesmo. Lindo, que seja pode rasgar. Isso, porque tem uma história linda. Pode rasgar, pode sem rasgar. Dó, pode. Olha que lindo o papel. O nosso papelzinho. É da Mage também. Gente, vamos lá. Isso aí, Daiane, é para você ver assim. Ai, que essa palavra. Fé na vida, fé no que virá. Ai, que lindo. Porque aonde você
penso eu que você for se encontrar com as pessoas, você vai fazer com que todo mundo sinta isso aí. Nossa, sabe? Amei. Amei, amei. Você realmente consegue emocionar. Porque o que eu vim, a minha expectativa, assim, como eu não sou muito dada a isso, né? E de falar em público. Deixa eu mostrar. Aqui a gente Mostra. vai ficar. O podcast é real, não tem edição, a gente vai ficar Olha que lindo, exclusivo para Daiane. A assinatura dela, Pela Giovana Guerra. Feito pela Giovana Guerra. Para você sempre acreditar em tudo que você for fazer. Ai, Vai que ser lindo. Com certeza, e isso me define total. Tá vendo? Mesmo sem se conhecer, essas conexões muito rápidas, assim, porque a gente realmente somos mulheres que fazemos acontecer, mulheres fortes, né? Isso mesmo. E foi um imenso prazer. Estamos encerrando mais um episódio aqui. Obrigada, Thaisa. Mais um episódio. Giovana, eu queria muito te agradecer, que eu sei o jeito que você é. E assim, você não mora aqui, você se deslocou para vir nos prestigiar. Para mim, assim, eu não tenho palavras, você sabe da minha admiração por vocês e aprendo muito com você todos os dias. Eu também, viu? E quero só tocar suas mãos. Amém, Senhor. Obrigada, gente. Isso, viu? Verdadeiro. E o carinho que nós da Ventura, eu acho que eu e toda a equipe da Ventura Casa tem com vocês. Eu falo vocês porque, assim, ela, o Samuel e toda a equipe do escritório, os meninos da Mágia agora, realmente é muito verdadeiro, né? Às vezes a gente até deixa dar uma... Porque a gente quer executar tudo com tanta, mas, infelizmente, mas no que depender da gente, muito obrigada, de coração, por você ter aceitado. Vez, foi um enorme prazer e um enorme desafio para mim também. E a pergunta que não quer calar, foi bom para você? Excelente para mim. Coisa boa. Muitíssimo obrigada. Eu espero também, espero mesmo. Eu falei para a Daiane, que eu também não a conhecia, eu falei, Daiane, eu me apaixonei, porque eu acho ela tão desenvolta, ela deixa a gente tão natural, né? Eu falei, gente, eu não vou relaxar. E aí a pessoa foi como ela disse mesmo, a gente não vê a hora passar. Eu ainda brinquei, né, com você, já soltei aquela risada. Vou começar pela vida pessoal. Gente, é isso aí. Continuem compartilhando, indicando. Esses podcasts estão cada dia mais incríveis. São profissionais com carreiras incríveis, onde é um conteúdo riquíssimo, assim. Então, inclusive, assim, é bacana a gente falar que a média que o pessoal está ficando nos nossos podcasts, uma média de 1 hora, que é muito. É assim, muito. Então, eu estou muito feliz. Continuem compartilhando, enviando, dando like. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima.